E seguindo os passos do pastor Wellington, o título da pregação hoje seria Lugar Perfeito. Lucas 13, verso 6. Amém? Então, Jesus proferiu a seguinte parábola: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não acho. Podes cortá-la. Para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha esterco. Se vier a dar fruto, bem está; se não, mandarás cortá-la. Amém? Deus tem me dado muitas palavras acerca de semeadura, semente, plantação. Eu falei, pai, é para ser agricultor, né? Certo? A palavra vai só desse lado, eu vou para as fazendas agora. E nessa passagem aqui em específico, uma passagem bem curta, mas quem conhece mais o meu estilo de pregação, eu gosto de parar em cada ponto assim, analisar e entender o que Jesus queria passar naquele local, naquela palavra. E é lógico que a palavra é de forma de sabedoria. O Espírito ele vai se revelar de uma forma cada vez que a gente lê a palavra. Mas vamos pegar isso aqui agora, deixar a palavra aqui em stand-by e vamos vir para os dados científicos agora. Dados já da botânica mesmo, dados da parte de agricultura. Aqui fala de um viticultor, ele é dono da vinha, e no meio da vinha tem uma figueira. Ok. Vinha. A vinha, para quem não sabe, é uma plantação bem complicada. Eu fui tentar entender, pai. Se eu vejo soja, onde a gente anda aqui em Goiás é soja. É soja, aquela planta de papel, os pinheiros, né? É só isso que a gente encontra aqui. Então, quem tem uma plantação, ele tem a plantação para lucro próprio. Ele tem a plantação para lucro próprio. Isso é importante. E ele jamais vai pegar o meio da plantação de soja para plantar um pé de goiaba, porque ele gosta de goiaba. Ele não vai fazer isso. É soja, é só soja. Se tiver 1 centímetro quadrado que dá para plantar soja, ele vai plantar soja, porque soja dá dinheiro, soja dá lucro. A vinha, ela é uma planta extremamente complicada. Ela depende da temperatura exata, ela depende do sol exato, ela depende do vento exato, ela depende da iluminação exata, senão ela não produz. Os vinhedos aqui geralmente estão mais para o sul, Santa Catarina, então ela gosta de um ambiente um pouco mais frio, de 15 graus a 30 graus, senão ela não produz. O sol tem que ter um pH exato. Eu pesquisei bastante no Google, pra gente. Depois. Amém. Isso aí são dados que eu pesquisei no Google, na Embrapa, essas coisas. Depois vai pesquisar também. Mas ela tem uma necessidade real. Ela tem uma necessidade, um cuidado específico. E ela é uma planta baixa. Ela é uma trepadeira, né? Ela cresce e desce para espalhar. E vamos pensar que tem um solo específico, a irrigação específica, o sol correto. Ela gosta de sol, mas não pode ser muito. Ela gosta de água, mas não pode ser muito. Se for muito, ela não produz. Ela gosta de muita iluminação. Se for pouco, não produz. A não ser nos 6 primeiros meses. Tem que ser pouca iluminação. Então tem a hora certa do plantio da videira. A videira é uma planta que da origem dela até a colheita, ela tem que ser extremamente cuidada
cautelosa e tudo muito bem organizado, porque isso vai transmitir o fruto. Se não for tudo perfeito, ela pode até produzir, mas o fruto vai ser ruim, vai jogar fora. Certo? Então tá, essa é a videira. E a figueira? Todo mundo aqui já viu uma videira, mas alguém já viu uma figueira? Um pé de figo? Ninguém olha uma figueira. Figueira não tem valor. Uma figueira a gente não preocupa, eu acho que ninguém nunca viu. A figueira, ela depende de algumas coisas da videira, só que ela é muito mais resistente. A figueira, ela cresce em qualquer lugar. Ela se dá bem com climas igual ao da videira, climas mais secos, mais frios. Só que ela consegue se dar muito bem com climas quentes. Se você jogar numa terra árida, ela nasce. A figueira, ela tem de 5 a 10 metros de altura. Ela é uma planta alta. E ela não depende de muita coisa para crescer. Ela não precisa de um solo muito enriquecido, ela não precisa de muita água, mas se tiver muita água, ela se dá bem. Ela não precisa de um solo bom, mas se for arenoso, ela se dá bem. Ela não precisa de muitos cuidados, mas se tiver, ela vai se dar bem. E esse homem, ele tinha uma videira, e no meio, no melhor lugar da terra, onde a terra estava adubada, onde a iluminação era perfeita, o vento era perfeito, onde tudo era perfeito, ele plantou uma figueira. Ah, Tiago, para que você está falando isso? É normal a gente muitas vezes se sentir em um lugar onde tudo ao redor é diferente da gente. Tudo ao redor é mais bonito, tudo ao redor dá certo. A vida de todo mundo dá certo, a minha não. Todo mundo cresce, eu não. Todo mundo da minha família, eu não. Então isso muitas vezes é normal na nossa vida. O que a gente tem que entender é que sempre vão ter pessoas melhores para fazer o que eu faço. Em profissão, eu sou analista de sistemas. Eu conheço muitos analistas de sistemas melhores. Entendeu? Em ministério, eu tenho um chamado pastorio profético e eu conheço muitas pessoas melhores do que eu. Mas isso não me impede de dar fruto e de resplandecer aonde eu estiver. Muitas vezes a gente para e analisa a situação ao redor e a gente fala: ah, Deus, mas espera aí, eu nasci numa casa onde não tinha estrutura, eu nasci numa casa onde não tinha ninguém convertido, eu nasci numa casa onde não tem situação financeira adequada, eu não tive a opção de estudar, eu não tive. Tá, ele não errou. Aonde ele te colocou é o lugar perfeito para produzir fruto. Muitas vezes o nosso problema é querer produzir o mesmo fruto de todo mundo. A figueira, ela podia ficar ali eternamente. Se ela ficar se comparando com as videiras, ela é pior, ela é diferente. O fruto nunca vai ser o mesmo. Não tem como esperar uma uva de uma figueira. A figueira vai produzir figo. É isso, e pronto. Um ponto importante aqui é que quando o homem, o dono da vinha, vamos trazer aqui a analogia, o dono da vinha, Deus. Vamos transparecer algumas coisas, transfigurar algumas coisas. Então Deus, ele veio para aquela plantação. Jesus veio para os seus, as videiras, o povo de Deus, mas eles não receberam. E ele deu possibilidade da figueira ser chamada filho. Ele só queria uma coisa da figueira: fruto. Ele nunca questionou nada da figueira, ele só queria fruto, mais nada. E ele preparou o melhor lugar para ela produzir fruto, para ela não ter desculpa. Ah, mas não importa. Ali naquele lugar é o lugar onde ele escolheu
para que você possa produzir fruto. É simples assim. Ah, mas a igreja não dá a opção de crescer. Ah, mas a igreja não tem o ministério. Ah, mas seja você o ministério. Ah, mas não tem um grupo de dança. Você quer um grupo de dança? Ora, vai diante de Deus, conversa com o pastor, alinha. Ah, não tem opção de chega no pastor, conversa, vamos orar. Ah, mas não tem célula, vamos fazer mais células, vamos fazer mais grupos. Ah, mas não tem um grupo unido. Seja você o cabeça do grupo. Então, a figueira aqui ela representa a pessoa que quer só se comparar com tudo ao redor. Ela quer se comparar com as videiras. E as videiras de fato são mais valiosas do que a figueira. Eu não tinha valor algum, mas ele não poupou seu próprio filho, quando ainda éramos escravos do pecado. Então hoje, somos luz, somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo nas regiões celestes. Tivemos o privilégio do sangue de Cristo ser derramado na cruz do Calvário, uma vez por todas, um sacrifício perfeito e agradável a Deus. Ele não vai poupar nada para nos dar tudo, porque Ele já conquistou tudo. Tetelestai, está consumado, Pai. Tudo está consumado na cruz do Calvário. Tudo que a gente precisa, tudo que a gente precisou, tudo que a gente vai precisar, Ele já conquistou. É uma linha um pouco fora da pregação, mas o tempo de Deus, a gente tem dois tempos. A gente tem o tempo Cronos e a gente tem o tempo Kairos, né? E o tempo Cronos é o nosso, é o tempo cronológico. E, inclusive, até nesse tempo, esses dias eu até conversando com minha esposa, a gente trocando ideia, eu falei assim: amor, já pensou que hoje é fácil a gente falar, essa história aconteceu 300 antes de Cristo. Essa história é de 1000 antes de Cristo. Essa história é 5 depois de Cristo. Hoje nós estamos no ano 2023 depois de Cristo. Ele não mudou no dia que ele veio. Ele mudou tudo. Tudo por ele, para ele, por meio dele. Quando ele esteve aqui, ele mudou o passado, o presente e o futuro. Nada mais é igual. Não tem como ser igual. A presença dele, a vinda dele na terra, a morte dele, o não encontrar o corpo dele, isso nunca foi discutido. Porque isso é um fato. Todas as religiões sabem, isso é fato. Existem países que não contemplam o nosso tempo, mesmo do ano, existe, mas eles sabem, 2023 depois de Cristo. Ele se entregou por nós. Ele fez a diferença. E o que eu quero falar com isso? Como que era contado o tempo antes de Cristo? Porque hoje a gente fala antes de Cristo, mas e quando Cristo não tinha vindo? Eu estou em que ano? Eu estou no ano 985. Eu pesquisei. Eu corri atrás disso. Eu fico com algumas dúvidas, eu fico mergulhado, começo a pesquisar. E cada povo, cada povoado tinha um jeito de contemplar o tempo. Uns eram em cima das Olimpíadas deles, da Grécia. Os outros eram em cima dos monarcas. Os outros eram em cima dos reis. Então a gente está no terceiro rei, no terceiro ano do quarto rei. E eles iam contabilizando assim. Mas era extremamente falho. Quando Jesus veio, ele alinhou a contagem do tempo. Ele é temporal. Ele está em um tempo Kairos. Ele não tem passado, presente e futuro. Mas foi necessário ele vir em corpo, como homem, para que pudéssemos ter uma diretriz de tempo. Porque nem isso a gente tinha. Então ele alinhou as coisas. Ele organizou o tempo. Ele organizou a salvação. Ele se entregou por nós. E tá, Tiago, por que você está falando isso em cima dessa passagem? Verso 7 fala assim: pelo que disse ao viticultor, há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Podes cortá-la. Por que ela ainda está ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano até que eu escave ao redor dela e me ponha adubo. Tá. Viticultor. O viticultor, a gente está
Se o dono da vinha era Deus, pai, o viticultor é filho, é um filho. Ele se colocou no nosso lugar. No dia em que Deus falou, corta, já tem 3 anos que eu estou esperando o fruto dela, corta, essa daí não vai dar mais em nada. Ele se entregou no nosso lugar e falou, não, peraí, o erro dela, eu assumo. O erro, eu assumo. Dá mais um ano, vai dar certo. Ele, em momento algum, falou, vou fazer uma coisa que eu nunca fiz. Não, ele falou, eu vou fazer o que eu sempre fiz. Eu vou arrumar o solo, vou preparar o solo, vou irrigar o solo e vou adubar o solo. Se no ano que vem ela não tiver produzido, aí sim a gente corta. E a palavra fala, o machado está posto à raiz. Se a árvore não produz fruto, ela não tem valia. E tá, vamos parar aqui e vamos pensar. O que é o fruto? Como que a gente consegue mensurar o fruto? Muitas vezes a gente analisa o fruto como a prosperidade. Eu acho que é a forma mais simples da gente analisar fruto visualmente falando. O ser humano ele gosta de analisar frutos por prosperidade. Ah, a pessoa prosperou. Ah, a pessoa aceitou Jesus, ela está crescendo na vida, está despontando, conseguindo ministério, papapá. Tá. Eu vou fazer um parêntese. O fruto nunca alimenta a árvore. Entenderam? Vou deixar mais claro. Eu sou uma videira. E o meu fruto nunca vai me alimentar. Se o seu fruto, ou melhor, aquilo que você julga ser seu fruto, tem te alimentado, mas não alimenta ninguém, irmão, não é fruto. Tá? Pode ser estrume, pode ser esterco, pode ser água, pode ser sol, pode ser muitas coisas, mas não é fruto. O fruto, ele alimenta poucos. O dono da vinha quer frutos. Ele não quer saber se a árvore tinha 5 metros. Ele não questiona se a árvore estava com 10 metros de altura, se ela estava bonita, se estava dando sombras. Fruto. Só fruto. E muitas vezes a gente pensa muito nisso, né? Mas ele está crescendo. Deus está abençoando. Isso não é fruto. Isso nunca foi fruto. A gente tenta mensurar, a gente tenta entender os planos de Deus com coisas físicas. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Esses dias também, refletindo algumas coisas assim com a Isadora, e a gente pensando, gente, você pega do Velho Testamento até o Novo Testamento, quem seguia Jesus, quem estava próximo de Deus, quem estava os profetas menores, os profetas maiores, os apóstolos, os discípulos, ninguém fala de bens materiais. Ninguém tinha nada. Lógico, a gente tem, por exemplo, Jó, a gente tem Davi, a gente tem Salomão, são reis, são cenários distintos. Eu quero falar das pessoas que se aproximavam de Deus para levar a palavra de Deus. Se a gente pega o Velho Testamento, ninguém busca em tempo integral a conversão da pessoa. Eles levam a espada, é um tempo de lei. E ninguém ali tem posses. Os profetas levam a espada de Deus. É olho por olho, dente por dente. Se a gente pega o Novo Testamento, Jesus veio e mudou a situação. Agora a gente tem que arrebanhar, trazer para perto. A gente tem que chamar. A gente tem que propagar o Evangelho. Mas ninguém tinha nada. Era prisão, era cárcere, era, enfim, necessidades. O milagre, o sobrenatural de Deus, ele vem aonde a nossa mão não consegue operar. Todo mundo clama por um milagre, mas ninguém quer estar numa situação onde o milagre pode operar. Todo mundo quer estar na situação onde a nossa mão pode fazer alguma coisa. É cômodo, é ótimo. O dinheiro ele dá uma paz, a saúde ela te dá uma paz. A situação no comodismo, um trabalho um trabalho tranquilo, uma liderança, dono de empresa, a gente tem uma tranquilidade.
natural. Mas nada disso é fruto. E o dia que ele vier, ele vem buscar frutos. Ele não vai perguntar quantas vezes você subiu de cargo, ele não vai perguntar quantas empresas a gente tem, ele não vai perguntar, enfim, frutos. Ah, mas eu sou pastor. Fruto. Cadê o fruto? A árvore vai ser conhecida pelo fruto. O fruto alimenta outros. O fruto não alimenta a própria árvore. A árvore é alimentada de outras coisas e não do fruto. E isso é interessante. Por quê? Porque o fruto ele é gerado no invisível. Ele é físico, mas ele é gerado no invisível. A semente é gerada no invisível. Ela é física, mas para ela nascer ela tem que morrer. Ela é plantada na terra. E com o tempo a gente sabe que ela vai sair da terra. E ela vai ser uma planta e vai crescer. E depois de um certo tempo, cada planta com o seu tempo, ela vai frutificar. E o fruto simplesmente nasce. Como um pasto mágico, ele nasce. Mas ninguém sabe como que ele nasce. Ah, porque a planta nasce. Ele nasce. É porque ela pegou a água, pegou os... Ele só nasceu. Então ele é gerado no sobrenatural. Aquilo que nós vamos ser conhecidos por alimentar os outros é gerado no sobrenatural. Isso é a presença de Deus na nossa vida. Aquilo que a gente tem para nós, que nos dá segurança, é paga terrena. Isso é nosso. Tá? Amém. A traça e a ferrugem pode morrer? Pode. Deus pode te abençoar? Pode. Você pode ficar milionário, não tem problema. Isso não é um problema. O problema está no para que eu quero aquilo. A oração correta no momento certo, mas para o para que errado, se torna uma oração errada. Tiago, tá, mas o que você está falando isso? Como que é isso? Vamos pegar Ana. Ana é séria. E Ana, ela tinha um problema com Penina. Penina, ela era outra mulher, né, do esposo de Ana. E ela podia gerar filhos. Mas ele queria um filho com Ana. Ana queria ter um filho, mas ela não podia ter um filho. Aí tudo bem, a palavra vai falar que Ana orava, se colocava diante de Deus, pedia: Pai, abre minha ventre, eu quero ter um filho. Tá. A palavra fala que Deus fechou a ventre de Ana. Deus fechou a ventre de Ana. Deus fechou. Ele não queria. Por quê? Existia todo um cenário. Só ele sabe. Mas ok, vamos discorrer sobre o assunto. Ana orava e nunca foi atendida. Vamos trazer para o natural. Penina era uma mulher que sempre chegava diante de Ana e zombava de Ana. Ana, como ela era zombada, como ela era zoada, escarnecida, ela falava: Pai, eu quero um filho. Pai, eu quero um filho. A oração sempre foi a mesma. Não mudou. Só o para quê mudou. Entre o momento que ela orou certo e o momento que ela orou errado. Entre todas as orações erradas e a oração correta, o que mudou foi o para quê e não o quê. O que eu quero falar? Que Ana inúmeras vezes orou e pediu o filho, mas nunca foi atendida, porque ela queria o próprio desejo. Ela queria um filho para chegar para Penina e falar: Penina, aí ó, eu não podia não, e agora? Então assim, muitas vezes a gente não analisa a palavra pensando que são pessoas. A gente analisa a palavra como se fosse uma loucura. Ah, beleza, aconteceu. Não, pessoas. Uma situação dessa leva a gente a pensar: peraí, Deus, mas peraí, eu sigo o Senhor, não é possível, eu quero me dar isso aqui, eu quero mostrar para ela lá, porque o Senhor é Deus, eu vou mostrar, eu vou conseguir. Não gerou fruto. No dia que ela muda a oração e fala: Deus, me dá um filho para que ele viva
todos os dias da vida na tua presença. Eu vou entregar ele para ser teu. Eu não quero ele para mim, eu quero ele para o Senhor. Essa oração foi exatamente o momento onde Israel clamava: Deus, eu preciso de um rei justo e sensato. Entendeu? A oração casou. Deus falou: opa, agora sim, agora deu certo. Ele liga as coisas. Então, Deus, me dá um cargo melhor. Deus, me faz crescer financeiramente. Deus, para quê? Para quê? Se é uma coisa natural, você quer gastar natural? Corre natural. Quer um cargo melhor? Vai estudar. Ah, não, mas eu quero um milagre porque é uma coisa para Deus. É para Deus? Se for de coração para Deus, Ele vai fazer tudo acontecer. Como eu falei lá na questão do emprego, né? Talvez eu nunca tenha sido o melhor de todos os lugares que eu passei, mas Deus sempre me colocou na hora certa, no lugar certo, com a pessoa certa. Eu sempre tinha a resposta certa para aquilo que eu precisava naquela hora. E isso sempre fez uma diferença enorme para a minha vida. E isso são mistérios de Deus. O que a gente tem que entender é o que eu faço com aquilo que Deus me dá. É fruto? Ou eu estou usando isso como um alimento próprio? Ele é um fruto ou é um alimento próprio? Eu vou transformar isso em esterco? Ou eu vou realmente levar isso para frente para as outras pessoas? E um ponto importante aqui: o dono da vinha fala que já tem 3 anos que ele tem que procurar fruto. E aí, uma das últimas pesquisas que eu fiz foi o tempo que uma figueira demora para dar fruto e o tempo que uma videira demora para dar fruto. A figueira, ela demora exatamente 1 ano. Eles até explicam a data certa para você plantar ela aqui no Brasil, para você adquirir maior lucro. Ela vai dar o fruto na época que não é mais para dar fruto, mas é porque você plantou ela 1 ano e 2 meses antes. Então eles explicam assim certinho como fazer. E ele foi o dono da vinha, ele ia na vinha, ele passava lá todos os anos. Só que a videira, ela demora 3 anos para gerar o fruto. Entenda que ele era um dono de vinha, ele tinha um viticultor. O viticultor é um cara especialista em vinhas. Ele entende, ele não quer mexer com figueira, ele mexe com vinha, ele sabe tudo da vinha e não da figueira. É a mesma coisa de pegar uma pessoa que só mexe com soja e falar para ela cuidar de uma plantação de canavial. Vamos lá, vamos mexer no canavial. Peraí, eu entendo isso aqui, eu entendo isso aqui, né? Mas ele passava todos os anos. Para quê? Ele sabia que não tinha fruto. O dono da vinha sabia que ali não tinha fruto. Ele ia especificamente para olhar a figueira. Ele nunca te abandonou o povo. Ele nunca esqueceu da gente. Ele nunca largou o povo dele sozinho. Ele nunca deixou a gente à beira do caminho. A gente não foi plantado lá longe. Não. Foi plantado no melhor lugar para conseguir o melhor fruto. Mas todo o tempo ele passava lá. Falava: não tem fruto. Segundo ano, não deu fruto. No terceiro ano, todas as videiras tinham fruto. A figueira não. Aí vem a indignação do dono. Olha, peraí, essa aqui é para produzir depois do primeiro ano, e ela produz de ano em ano. Essa outra aqui é 3 anos. A terra não está ruim, porque todo mundo produziu. Por que você não produziu? Pode arrancar. Está errado. Está à toa aí. Agora, o X para mim, o cerne dessa mensagem é o viticultor. Ele se coloca na brecha, ele se coloca no lugar.
clama, ele pede ao dono da vinha: calma, vamos dar mais um ano para ela. Porque o viticultor, ele não passou lá de ano em ano. O viticultor está lá todos os dias. O viticultor, ele está com nós todos os momentos. Ele se apegou à figueira. Ele ama a figueira. Ele não entendia de figueira. Ele não foi trabalhar com figueiras. Ele veio para as vinhas. Mas ele apaixonou a figueira. E ele se coloca na posição diante de Deus e fala: Deus, deixa eu tentar de novo. Deus, deixa eu me entregar na cruz do Calvário. Deixa o meu sangue lavar essa figueira. Porque muitas vezes nós somos figueiras, mas queremos ser videiras. E o nosso fruto não é convite, é um filho mesmo. Não tem problema nisso. Ele só quer o fruto. E ele está conosco todos os momentos, todos os dias. Naquele dia ali, ele pode ter conversado com o dono da vinha e falado: Senhor, mas é porque aconteceu isso aqui, ó. Nossa, tem sido difícil para essa figueira, tadinha. Está acontecendo isso, porque ele é o nosso intercessor. O Espírito Santo intercede por nós, por gemidos e exprimidos. Jesus, ele é o nosso advogado fiel. Ele vai nos defender em todas as causas. Mas é necessário ter fruto. Porque ele disse aqui, né? Vamos dar mais um ano. Se no ano que vem ele vai dar fruto, aí sim a gente pode plantar. Então, a mensagem que eu quero deixar é que a gente tem que se atentar ao tempo da colheita de Deus. Quantas vezes ele já passou em revista? Quantas vezes Deus já te questionou os frutos? Quantas vezes ele já se aproximou da gente para cobrar alguma coisa? Porque hoje a pregação, eu tenho uma pegada de pregação mais amorosa, mas a pregação hoje ela é mais uma cobrança de Deus. Cadê os frutos? Temos nos alimentado bastante do fruto de outros, porque a gente necessita de frutos. Mas quantas pessoas têm se alimentado de nós? Eu tenho prosperado, tenho crescido. Ok, glória a Deus por isso. Que nós consigamos nos alegrar com aqueles que se alegram. Mas quantas pessoas podem ter a certeza que se ela precisar hoje, ela pode chegar em você e você vai ter tudo que ela precisa? Não estou falando financeiro, estou falando a palavra que ela precisa, uma pessoa para ouvir aquilo que ela tem para falar, uma pessoa para dar uma direção. Se nós não temos sido essa pessoa, é necessário parar, analisar e tentar entender. Porque vou até pegar uma outra palavra aqui, você fala em Mateus 21, versículo 18. Porque o mesmo Jesus que cuidou da figueira e se colocou na posição de entre o machado, dono da vinha, e a figueira, é o mesmo Jesus que dá essa palavra aqui em Mateus 21, 18. De manhã cedo, quando voltava para a cidade, Jesus teve fome. Vendo olha só, uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou, a não ser folhas. Ela estava bonita, grandona, dando sombra, cheia de flor, coisa mais bonitinha do mundo. Então lhe disse: nunca mais dê frutos. Imediatamente a árvore secou. Então, esse é o mesmo viticultor que se colocou na posição. A próxima vez que ele vier buscar fruto, nós teremos fruto para entregar para ele.
vamos conseguir, e que ele tiver fome, a gente vai conseguir suprir a necessidade de fome dele, eu acho que é importante a gente refletir isso. Isso tem mexido muito comigo, porque Deus tem me cobrado já há algum tempo e chegou a hora de dar frutos, porque o machado está à raiz e é melhor dar fruto do que ser cortado. Eu quero deixar essa palavra para a igreja e crendo que a palavra de Deus ela não volta vazia, então que ela gere fruto em cada um de nós e possamos levar esses frutos adiante para outras pessoas. Amém? Amém.